Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o seu professor, Rafael Lincoln, e hoje nós iremos falar sobre a lição de número 8. Lembrando que nós estamos comentando a lição bíblica dominical Corpo, Alma e Espírito do quarto trimestre, a restauração integral do ser humano, para chegar à estatura completa de Cristo. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, professor, instrutor bíblico, a se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos. Toda semana nós lançamos um vídeo novo. E convidar você também a deixar aqui embaixo seu comentário. Nós incentivamos você a deixar a sua opinião, a sua dúvida, alguma crítica, né? Se temos algo a melhorar, a oferecer de melhor para os irmãos e para as irmãs, ficamos aqui com o nosso comentário aberto para você sentir a liberdade de compartilhar conosco as suas ideias. Lição de número 8. Hoje nós vamos falar sobre emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Lembrando que nós estamos numa série de 3 lições, nós já entramos na parte da alma, nós falamos 4 lições sobre a parte do corpo em si. Essa lição nós estamos tratando sobre a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Nós já tratamos sobre a parte externa, a parte visível do ser humano, que é o corpo. Agora nós estamos tratando em 3 aulas até o momento sobre a parte imaterial, a parte intangível do ser humano, que é a alma. Então nós falamos sobre a alma, que é a natureza interior, imaterial do ser humano. Na semana passada nós falamos sobre a consciência, o tribunal interior. Falamos também sobre os pensamentos, a arena de batalha da vida cristã, e hoje nós vamos falar sobre emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Texto áureo se encontra em Filipenses 4:7, que diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Verdade prática: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode dar-nos a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Leitura bíblica em classe está em Filipenses, capítulo 4, dos versos 4 a 7, também Mateus, capítulo 9, ao versículo 36, e João, capítulo 11, versos 35 e 36. Filipenses 4 diz assim: "Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Mateus 9:36 diz: "E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor." E João, capítulo 11, versos 35 e 36, um dos menores versículos da Bíblia, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: "Vede como o amava." Meus irmãos, nessa introdução, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, é essencialmente pensarmos, o ser humano ele é um ser pensante, emotivo, sentimental. Por isso, nós precisamos entender que os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas precisam estar em equilíbrio. Elas precisam ter um ponto de acerto, de nível, digamos assim, de equilíbrio. Para quê? Para que nós não possamos nos exceder e nem extrapolar aquilo que realmente a conduta cristã exige. Nós vamos aprender sobre a questão que o ser humano, o homem em si, a raça humana em si, ela é instintivamente pensante, afetiva, volutiva, ou seja, trabalha com a vontade e também é livre. Porque pensa, sente, deseja e age. É sobre isso que nós iremos tratar hoje, e nós devemos lembrar que os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas são influenciáveis. Por isso, meus irmãos, nós falamos aqui sobre a questão dos pensamentos na aula passada, em relação a deixarmos com que o sistema deste mundo, as coisas deste mundo, influenciem os nossos pensamentos. Automaticamente, hoje, sentimentos e emoções, nós devemos tomar cuidado para que elas também não sejam influenciadas por esse sistema, pelas coisas maléficas que nós estamos encontrando. Claro, tem coisas boas também, mas nosso ponto aqui vai ser tratar sobre o equilíbrio, sobre como viver neste mundo, porque o próprio Senhor Jesus disse, na oração sacerdotal em João 17, "Não os peço que tire-os do mundo, mas que livre-os do mal." Então, o desafio de todo cristão é: como eu posso viver neste mundo maléfico, nesse sistema diabólico que jaz no maligno, ainda assim ser santo, ainda assim andar como um cidadão celestial nesse plano terreno. E é sobre isso que nós iremos falar. Então, o primeiro ponto: o homem, um ser afetivo. A gente vai tentar ser objetivo para a gente ganhar tempo e focar realmente no que o texto diz para nós observarmos, para a gente direcionar a aula dessa forma. Então, o primeiro ponto é o homem, um ser afetivo. Nós devemos lembrar, no ponto 1 e propósito do estudo, que hoje, no nosso país, não apenas no Brasil, mas isso é algo
todo o globo terrestre, algo global, digamos assim, a grande preocupação que os cientistas, os médicos, os estudiosos, principalmente da área da saúde e principalmente da área da saúde mental, têm levantado, né, quesitos e preocupações sobre a saúde mental de toda a população. Por quê? Hoje nós vivemos bombardeados de tantas informações que isso afeta diretamente as nossas emoções e sentimentos e tem feito mais mal do que bem. Isso, obviamente, existem inúmeros livros tratando sobre os problemas de saúde mentais e o grande crescimento também, né, de profissionais da área da saúde, principalmente psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né, pessoas que trabalham nesse ramo, tem aumentado. Por quê? Porque a procura tem sido grande. E se a procura tem sido grande, nós estamos enfrentando diretamente pessoas que estão sofrendo com esse tipo de ataque, né? Esses transtornos depressivos, de ansiedade, são os que mais crescem em nosso meio. Então, por esse motivo, a lição, né, eu acredito que a associação, a Assembleia, de forma geral, ali dos irmãos da Assembleia, eles chegaram num consenso para tratar sobre esse assunto exatamente porque se nós não compreendermos como o ser humano funciona, como nós funcionamos, automaticamente torna-se difícil nós vencermos qualquer batalha. Porque se eu não conheço a mim mesmo, como eu vou poder me proteger, como eu vou poder me preparar para quando um ataque, né, os ataques que nós sofremos constantemente, diariamente, vierem sobre nós, como nós iremos nos proteger? Então, uma compreensão correta do ser humano dentro desse quesito, e principalmente à luz da palavra de Deus, ela é fundamental para que nós tenhamos uma vida integralmente equilibrada. Lembrando, irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre a tricotomia humana. Nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito. Nós estamos falando como o ser humano ele é composto. E se eu não entender isso à luz das Escrituras, como nós funcionamos, dificilmente nós poderemos vencer alguma batalha. Dificilmente, ou melhor, facilmente nós seremos derrotados pelas estratégias do inimigo que a cada dia tem crescido, a cada dia tem sido ainda mais veemente, ainda mais intensa contra a nossa vida. O que nós precisamos incluir nessa parte de entender sobre o ser humano ser um ser afetivo? Primeiro, o que são emoções e sentimentos? Possivelmente, se nós perguntarmos para a turma, né, para a nossa classe, ou até mesmo para os irmãos aí das congregações, perguntarem: irmãos, defina para mim o que são emoções, defina para mim o que são sentimentos. Podemos encontrar ali pouquíssimas pessoas que poderão dar-nos uma resposta satisfatória, uma resposta correta. A grande maioria, né, para não dizer todos, eles vão tentar de alguma forma dizer que é a mesma coisa, ou vão trazer mensagens, ideias sobre o que não são. Mas nós precisamos entender o que são emoções e sentimentos e como elas podem e devem ser geridas, né, pela nossa parte racional, como nós aprendemos. O ser humano ele é racional e por isso ele consegue gerir, gerenciar, administrar o seu próprio eu, né, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus desejos. Nós devemos pensar nisso. Segundo, qual a conexão existe entre o que pensamos e o que sentimos? É algo que nós iremos aprender, é algo que nós precisamos pensar. Terceiro, qual é a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Nós não podemos, de forma nenhuma, irmãos e irmãs, imaginar que podemos servir a Deus sem entender como nós funcionamos. Caso contrário, nós seremos alvos fáceis. E aí, ao invés de agradarmos ao Senhor, amar aquilo que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia, nós faremos o contrário. Nós amaremos o que Ele odeia e odiaremos o que Ele ama. Por causa disso, essa lição precisa ser entendida como nós iremos trabalhar com o equilíbrio. Como nós iremos colocar um nível entre o que nós sentimos e o que nós efetivamente pensamos para que o nosso corpo, a nossa vida cristã em si, ela possa ser direcionada corretamente, vivendo nesse mundo tão difícil como nós temos percebido. Vamos fazer a leitura aqui de dois textos, para a gente colocar esse propósito do estudo. Salmo de número 103, versículo de número 1. Esse salmo já foi lido aqui anteriormente, né, em outras lições. Salmo de número 103, versículo de número 1, diz assim: um salmo de Davi, um salmo sobre a exaltação da graça de Deus. Ele diz assim: bendize, ó minha alma, é o que nós estamos tratando, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. O que Davi está dizendo aqui, nessa pequena expressão? Bendize, ó minha alma, ou seja, o Rafael, o irmão e a irmã que está nos assistindo, quem você de fato é essa alma, é quem realmente você é. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, ou seja, todo o meu interior, o meu coração, como nós aprendemos na lição passada, né? Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então todas as nossas entranhas, elas precisam estar alinhadas, equilibradas, niveladas, para que possamos exaltar o nome do Senhor. É o que o salmista Davi está nos dizendo. Vamos lá em Marcos, capítulo 12, agora já lá no Novo Testamento, Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 30. É dizer assim, Marcos 12, 30.
Aqui nós vamos aprender sobre os principais mandamentos, né? O principal mandamento, e tem o famoso versículo que nós conhecemos: amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, com tudo que nós somos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, que é de onde procedem as saídas da vida, todo o nosso corpo glorificará, porque terá luz, terá a presença do Senhor. Salmo 119, versículo 11, um salmo muito conhecido: guardei a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos entender o propósito desse estudo. É de extrema importância que nós compreendamos como nós funcionamos, como nós pensamos, o que nós sentimos, quais são as nossas emoções. Então, no ponto 2, nós vamos falar sobre afetividade, emoções e sentimentos. O que é a afetividade? Quando nós falamos que o ser humano ele é um ser afetivo, né? Ou quando nós falamos sobre a afetividade, é a capacidade simplesmente de sentir e demonstrar as emoções e os sentimentos. Ou seja, o ser humano ele tem a capacidade de fazer essa demonstração. O animal, por exemplo, ele não é um ser afetivo, ele não consegue gerir, administrar o que ele está sentindo. Por exemplo, ele não tem os sentimentos como nós os temos. Nós vamos aprender aqui que nós temos 6 sentimentos básicos. Segundo a luz da Bíblia, ela nos mostra, né, como nós já temos dito, que nós somos seres completos. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, e por causa disso, as nossas emoções e os nossos sentimentos, ela afeta diretamente toda essa estrutura, toda essa composição que nós somos. Ela afeta o nosso corpo, ela afeta a nossa alma e afeta também o nosso espírito. Vamos entender então melhor o que seria essa parte de afetividade, o que seriam as emoções e o que seriam os sentimentos. Nós podemos resumir da seguinte forma: emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Por exemplo, quando você recebe uma notícia de aumento de salário, automaticamente você sente aquela emoção de alegria, aquele sentimento rápido assim, você fica feliz. É instantâneo, é imediato. Da mesma forma, quando você recebe uma notícia triste, imediatamente você sente aquela emoção de tristeza, você fica um pouquinho para baixo, desfacela o seu rosto, é perceptível. Essas são as emoções. Resumidamente, seriam aquilo que seria de ação rápida, são reações rápidas. Recebi uma notícia boa, fiquei feliz. Recebi uma notícia triste, fiquei abatido, triste, um pouquinho para baixo. E geralmente elas acontecem sem a gente pensar. Eu não penso, vou ficar feliz aqui agora, sem um motivo plausível. Já os sentimentos, por outro lado, eles são mais duradouros e eles nascem das emoções. Então, elas vão permanecer automaticamente, por serem duradouras, elas vão permanecer por mais tempo e elas são percebidas de forma mais consciente, ou seja, mais racional. A gente consegue sentir, a gente consegue perceber. Por exemplo, quando nós sentimos gratidão, quando alguém faz algo bom para você, concede você alguma benevolência, digamos assim, você fica feliz, imediatamente você fica feliz. Passando-se o tempo, o nosso sentimento, quando nós lembramos daquilo, ou seja, ativamos a nossa racionalidade, nós lembramos daquilo, automaticamente aquele sentimento de alegria, de felicidade, ele retorna. Então, não é algo mais temporário, né? Aquela emoção rápida, de reação rápida. É algo que ela dura mais tempo, ela permanece mais tempo. Então, resumidamente, para os irmãos entenderem, emoções são aquelas reações rápidas e que não tem muito tempo de duração, e já em contraponto, os sentimentos são aquelas reações mais duradouras, aquelas reações mais racionais, aquilo que nós pensamos e automaticamente passamos a sentir. A principal diferença, conforme a lição está trazendo para nós, é que a emoção passa rápido, já falamos sobre isso, ela tem o tempo de pouca duração e ela é intensa. Em contrapartida, o sentimento ele é menos intenso, mas ele pode durar bastante tempo. Vamos fazer a leitura de alguns textos para nós entendermos melhor isso à luz das Escrituras? Vamos ler aí Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 38. Então, nosso último texto que nós lemos foi Marcos 12:30. Agora nós vamos ler Mateus 26:38, que vai dizer o seguinte. Mateus 26:38, que é quando Jesus está ali no Getsemane fazendo a sua oração, ele diz assim, olha, o texto: então compartilhou com eles dizendo, olha o que Jesus compartilha com os 3 que estavam com ele: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal, permanecei aqui e vigiai junto a mim. Então, aqui nós temos o exemplo de quê? De um sentimento. Jesus, ele estava se sentindo triste. Por quê? Aquilo não era uma emoção rápida, ele estava refletindo sobre o caminho que ele deveria trilhar, sobre a cruz que ele deveria carregar, sobre o caminho que ele escolheu para a sua vida. E por causa disso, a alma dele estava entristecida e ele estava em profunda agonia, em profunda dor. Ou seja, nós vamos aprender aqui que alguns sentimentos e algumas emoções, elas trazem para nós dores físicas também, dores na alma, dores no espírito. Então nós precisamos entender isso, tá, irmãos? Um outro texto, Romanos capítulo 9, versículo 2. Romanos capítulo 9, versículo 2, diz assim, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Aí, pra gente entender esse versículo, a gente tem que ler o versículo 1, porque aqui é o lamento de Paulo por Israel, né? Quando ele vai fazer dizendo pra eles, Israel, nossa, por que vocês escolhem esse caminho? Eu fico imensamente triste por vocês rejeitarem a oferta gratuita de Deus, por vocês deliberadamente rejeitarem a oferta de salvação. E aí no versículo 1, diz assim, digo a verdade em Cristo, não falo em verdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo.
que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Porquanto, aí ele fala que eu mesmo desejaria ser amaldiçoado se isso pudesse salvá-los, meus irmãos. O que Paulo está sentindo aqui? O sentimento de tristeza. E esse sentimento porque ele está lembrando, ele está raciocinando sobre a situação do seu próprio povo, da sua própria nação, e por causa disso sentindo profundamente dores em seu corpo, no seu coração, por conta desse sentimento. Ponto 3, nós vamos falar sobre os principais afetos. E aqui, as emoções básicas, como eu disse, são 6. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. Vamos lá. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. Normalmente, quando a gente estuda um pouco sobre a parte da psicologia, né, a gente aprende sobre a psicologia, para a gente tratar alguns temas, para a gente tratar alguns pacientes, a gente precisa entender essa parte. E aqui, as 6 emoções básicas que todo ser humano possui são essas 6. Tem um ser humano que tem 3 emoções básicas. Eu nunca li sobre isso. Basicamente, por isso que é básico. Porque todos nós temos essas 6 emoções. Quando elas ocorrem, elas provocam alterações corporais, como eu acabei de ler aqui no texto. Jesus chorando lá no Getsemane, triste, isso estava provocando intensa dor. Uma dor profunda. E Paulo, da mesma forma. Então, tem pessoas, meus irmãos, que quando eles estão com medo, por exemplo, uma das emoções de medo, ele fica ofegante, ele fica uma pessoa que está com aquele sentimento de tristeza profunda, ela entra num estado de depressão, a ponto de perder o ar, de sentir dores no peito, né, falta de ar, dificuldade de respirar. Então, isso tem pessoas que sentem até secura na boca por conta da emoção, aquela emoção rápida. Nós estamos falando de emoção, as 6 emoções básicas que nós podemos sentir. Nós vamos aprender, falando aqui agora, voltando lá em Gênesis, né, nós falamos sobre isso nas aulas passadas, principalmente nas aulas sobre a alma. Nós vamos aprender que quando Adão ele viu Eva, ele sentiu imensa alegria, porque ele estava dormindo, Deus cerrou-lhe a costela, tirou e fez a sua esposa, e quando ele acordou, porque ele estava em profundo sono para essa operação, essa cirurgia que Deus fez nele, quando ele acordou, a Bíblia descreve que ele sentiu uma imensa alegria, ou seja, aquela emoção de felicidade. Opa, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Da mesma forma, quando eles pecaram, eles sentiram medo, sentiram uma vergonha, né, por conta do ato que eles cometeram, eles ficaram sentindo aquela culpa, procuraram se esconder. Isso trouxe frustração, isso trouxe angústia, trouxe a sensação de medo deles, medo da presença de Deus, né, do que iria acontecer quando lhe foram abertos os olhos. Então a gente precisa entender isso, que esses principais afetos, eles trazem para dentro de nós, uma vez que nós os sentimos, o nosso corpo pode senti-los também. Né? A gente traz essas características juntamente com essas emoções. Como nós dissemos, a pessoa que está imensamente triste, né, abatida, com medo, ela sente ali as dores, ela sente, né, uma palpitação mais rápida no coração, falta de ar. Da mesma forma, a pessoa que está com medo, né, com aquela sensação de tem algum perigo em volta, ela fica retraída. Isso é demonstrado em nosso corpo. No ponto 4, nós vamos falar sobre inveja, ira e ódio. Que também, né, um outro caso em Gênesis, e aí já no capítulo 4, depois da queda, o próprio Caim. A Bíblia vai descrever que ele sentiu medo, raiva, inveja por conta do seu irmão. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica, ou seja, é algo que ele não conseguiria mais esconder. Aquilo estava estampado no seu rosto. 1, 2, 1, 2. Ai, bateria fraca, paredão, meu Deus do céu. Tá, peraí. 1, 2, 1, 2. E agora, o segundo ponto, nós vamos falar sobre emoções, experiência e controle. Ponto 1, reação e decisão. Lembra que nós estamos tratando sobre emoções e sentimentos. Emoções são aquelas reações rápidas, que têm uma duração de tempo muito rápido, e nós temos o sentimento, no contraponto, que são aquelas reações mais lentas, ao mesmo tempo racionais e que têm uma duração mais demorada. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano, obviamente. Tem coisas que nós não temos como controlar. Quando nós estamos com medo, por exemplo, é algo incontrolável. Ou quando nós recebemos uma notícia, seja ela muito boa ou muito triste, a nossa reação ela é imediata. Porém, por mais que aqui nós estamos aprendendo que tem coisas que estão fora do controle humano, é de nossa responsabilidade gerir corretamente essas emoções. Por exemplo, em Efésios 4:26, Paulo vai falar assim: irai-vos e não pequeis. Lembra? A ira, né, ela é uma das emoções que nós vimos aqui. A raiva, ela é uma das emoções. E a raiva, ela dá, né, ela tem ali as suas ramificações e tem a ira. A ira é aquela emoção que você... A raiva é aquela emoção que a pessoa te ofende, por exemplo, ou ela te agride de alguma forma e instantaneamente, de forma imediata, você quer retaliar em relação àquilo, você quer retribuir aquela ação. Então, nós devemos tomar cuidado porque o conselho bíblico, aí nesse momento entra o equilíbrio. Irai-vos e não pequeis. Aí vem a pergunta, irmão Rafael, é possível irar e não pecar? Se a Bíblia está dizendo que é possível, é porque existe essa possibilidade. Como nós iremos conseguir esse feito, então? Gerindo as nossas emoções. Por esse motivo, nós precisamos nos conhecer. Não sei se os irmãos ou as irmãs já tiveram uma curiosidade, já tiveram, né, o desejo de aprender um pouco mais sobre essa área da mente, a área da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, por exemplo. O ser humano, ele tem temperamentos
Isso não é a nossa aula, depois os irmãos e as irmãs pesquisem sobre temperamentos, mas é de extrema importância que nós nos conheçamos. Qual é o seu temperamento? Existem aqueles temperamentos que são de reação rápida, né? A pessoa falou alguma coisa, você já está querendo retrucar, e tem aqueles temperamentos que são de reações mais lentas, mais frios, que a pessoa fala e ela não responde, ela fica pensando naquilo com mais intensidade, com mais profundidade, para depois tentar agir de determinada maneira. Então, normalmente, as pessoas que têm, aí entra essa parte, né, todos nós precisamos gerir as nossas emoções, mas existem dois temperamentos que são temperamentos mais quentes, ou seja, são de ação e reação. Imediatamente ele quer retaliar, retribuir aquilo. Então, esses dois tipos de temperamento, lembrando, 4 temperamentos, os 4 precisam aprender a gerir as emoções, mas 2 precisam, principalmente nessa parte aqui que nós estamos falando sobre iraivos e não piqueis, que são de temperamentos mais rápidos, de reação mais rápida, precisam ter um controle um pouquinho mais elevado. Por quê? Porque se ele recebe uma informação de imediato e ele quer retrucar, automaticamente ele precisa de ter um autocontrole. Por esse motivo, lições como essa são extremamente importantes, para nós termos o conhecimento sobre nós mesmos. Até onde eu posso ir? Até que ponto eu consigo suportar? Porque cada um de nós temos um ponto limite, até onde nós conseguimos suportar. E é isso que as escrituras, é isso que o texto bíblico tenta nos instruir sobre o controle emocional. Paulo aqui, ele está aconselhando os irmãos efésios a controlarem a ira e a não deixarem que isso os domine. Ou seja, se eu deixar que esse sentimento, que essa emoção me domine, automaticamente já se torna um pecado, já se torna um ato pecaminoso. Por quê? Porque a ira, ela é um das obras da carne, ele é um dos pecados que a Bíblia condena. Por isso, Paulo está dizendo, olha, irmãos efésios, irai-vos, mas não pequeis. É possível você irar, mas controlar, desde que você não retribua de imediato. Tá bom? Então, essa ira, ela é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Por quê? A raiva é a emoção, mas a ira é aquele sentimento que a gente fica alimentando na nossa mente, lembra? Emoção é uma reação rápida, de tempo rápido. O sentimento já é aquela reação mais demorada e de duradouro racional. Então, a raiva, a pessoa te fez raiva, na hora você quer retribuir aquela emoção. Aí passa 5 minutinhos, você se afasta da pessoa, automaticamente aquela raiva vai passar. Só que o problema é o cultivar essa raiva, cultivar esse sentimento de ira, que aí a gente fica maquinando aquilo. Aquela pessoa falou aquilo comigo, aquela pessoa fez isso comigo, e aí isso vai sendo cultivado e automaticamente a gente vai tornando o lugar, dando lugar à aparência do mal, dando lugar ao inimigo para trabalhar em nosso coração. É sobre isso que nós precisamos tomar cuidado. E aí, frases como, por exemplo, né, tem uma frase que os antigos falam, eu sou Gabriela, nasci Gabriela e vou morrer Gabriela. Ou é a mesma coisa de dizer, eu sou assim mesmo, vou morrer assim, Deus me fez assim, eu nasci assim. Essa é uma frase errada. Por quê, irmãos? Todos nós temos a capacidade de melhorar. Por esse motivo, lições como essa nos ajudam a entender realmente quem nós somos. Por isso que o estudo do ser humano, né, a antropologia bíblica, ela nos volta o olhar para nós, para mostrar, olha, nós não somos perfeitinhos como nós imaginamos. O ser humano, ele tem a sua natureza pecaminosa, a sua natureza caída. E por isso, se nós não nos arrependermos, não nos dobrarmos diante do Senhor, humildemente, reconhecendo a nossa falibilidade, facilmente nós seremos devorados pelo inimigo, pelo leão que anda de redor bramando a todo tempo querendo tragar alguém. Então, por isso, nós não podemos simplesmente justificar as nossas ações e reações dizendo, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo, no meu caso eu nasci pau torto, não tem jeito, o meu caso é um caso que não tem solução. Tem sim. É só querermos controlar, gerir, administrar essas nossas emoções e sentimentos que tudo dá certo. Se a Bíblia está dizendo, é porque é possível. E a Bíblia deve sempre, para todo sempre, ser a nossa regra de fé. Ponto 2. Emoção e pecado. Por exemplo, uma pessoa orgulhosa. Nós aprendemos aqui, as emoções básicas, né? Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. Isso são as emoções. O orgulho é aquele sentimento, porque uma pessoa orgulhosa, ela não é aquela emoção rápida, ela carrega aquilo por mais tempo. Ela fica raciocinando aquilo, né? Ela não dá o braço a torcer, ela não abre mão do que precisa abrir. Então, uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas. E aí dá lugar a vários tipos de obras da carne, como por exemplo a ira, a rejeição, né? Ela se ira com mais facilidade, ela vai rejeitar coisas e pessoas com mais facilidades, entre outros comportamentos hostis às outras pessoas. Por exemplo, nós temos no texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 25, a história de Nabal. Nabal, ele era um homem que tinha muitas propriedades, muitas riquezas. Davi fez uma boa ação para com aquele homem. Quando Davi precisou, estava com fome, né, ele mandou seus soldados ali, mandou seus homens para verificar com Nabal o seguinte, olha Nabal, a gente precisa de alimento, você poderia nos conceder alimento? Nós fizemos isso, isso e aquilo outro. Se você não pediu, obviamente, mas nós fizemos. Então, como boa retribuição, nós estamos famintos, você poderia nos conceder? O que Nabal fez? Nabal, de forma orgulhosa, soberba, mal-humorado e de forma ingrata, retribuiu o mal. E por causa disso, veio a receber conforme a sua retribuição, né? Perdeu a própria vida. Ou seja, a altivez é uma emoção negativa que está muito propensa a esse caminho, ao caminho da ira, da rejeição, né, do orgulho, e de, né, seguindo esse caminho, a Bíblia descreve que perde-se realmente a vida, porque há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. E assim foi o caso de Nabal, um exemplo que nós estamos trazendo aqui para os irmãos. E assim como Davi. Davi também, né, nesse momento, a Bíblia vai descrever que ele se irou, e ele pegou os seus soldados e falou, vai lá e mata todo mundo.
Porém, a diferença entre Davi e Nabal nesse texto, nessa história, é que Davi, ele rogou a Deus para o livrar dessa soberba, o livrar desse sentimento, o livrar dessa emoção, dessa ação que ele queria fazer por conta da resposta que ele recebeu. E aí, ele demonstrou, mais uma vez aqui para nós, um exemplo bíblico claro que é possível gerirmos as nossas emoções, os nossos sentimentos e não deixar que isso domine sobre nós. Assim como Davi, nós precisamos rogar a Deus, humilhar-nos diante de Deus para que nossas emoções elas possam ser controladas. Ponto 3, o aspecto positivo das emoções. Existem, meus irmãos, emoções como, por exemplo, nós lemos aqui, mais uma vez, alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. Às vezes você pergunta, mas nojo é uma emoção? Claro. Por que você, quando você vai comer determinado alimento ou você vai ver determinada situação, você sente aquela emoção de nojo, aquela reação rápida, né? Nossa, que é isso? Eu não quero isso. Isso é um mecanismo de defesa do seu corpo, de proteção ao seu corpo. Então, existem emoções que, aparentemente, mesmo desagradáveis, ela traz um benefício para nós. Um exemplo disso é o medo. A emoção do medo, quando nós estamos com medo, ninguém quer ficar com medo. É uma sensação desagradável, é aquela emoção ruim que a princípio você fala assim, cara, que isso, eu tô com medo de alguma coisa. Mas essa emoção, ela prepara o nosso corpo para, digamos assim, para a batalha. Porque se você está com medo de alguma coisa, é porque alguma coisa está te pressionando, está tentando criar aquela situação de ataque, de sobrevivência. E o medo, ele prepara o nosso corpo. Nós ficamos mais rápidos, mais alertas, mais vigilantes, mais fortes para poder nos proteger. Então, mesmo que o medo seja algo, a princípio, desagradável, ela é uma emoção positiva, porque ela vai trazer benefícios para o nosso corpo. O cérebro ele vai iniciar um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônios, e isso vai fazer com que o nosso corpo, de forma imediata, se prepare para uma luta ou para uma fuga. Por exemplo, você está no meio de um safari, lá na África, por exemplo, vendo ali junto com as pessoas que estão guiando, né, os guias turísticos lá guiando, no meio do safari, com um pouco você vê um leão e ele vindo na sua direção. Você vai ficar parado? Se nós não tivéssemos medo daquela situação, nosso corpo ficaria inerte, parado, passivo, e aí seríamos presas fáceis. Mas diante de uma situação dessa, o que nós fazemos? Perna para que te quero, meu amigo. Vou correr mesmo. O medo, nesse ponto, ele vai nos preparar. Então, meus irmãos, conhecendo a nós mesmos, podemos ter uma vida cristã mais fácil, digamos assim, mais propensa a evitarmos os erros. Muitas emoções, o próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus, ele demonstrou enquanto esteve aqui na Terra conosco. A gente vai fazer algumas leituras de texto. Nós lemos aqui já em Marcos 9:36, né, que foi o texto que disse que ele, vendo a multidão, teve grande compaixão deles porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E aí vai falar em João 11 que Jesus chorou pela situação do seu próprio povo, assim como Paulo também chorou lá em Romanos capítulo 9, versículo 2, né? Ele queria ser amaldiçoado se fosse possível para que o seu próprio povo pudesse ser salvo. Último ponto, sentimentos guardados por Deus, a falsa autonomia humana. Meus irmãos, aqui, né, é pano para muito tempo, e o que nós não temos aqui é tempo. Nós queremos agilizar para que os irmãos aprendam com mais facilidade, com maior rapidez, ou pelo menos tenham essas informações para clarear a mente, né, e iluminar aí a classe de vocês. O mercado da área de como gerir as suas emoções, técnicas para você se tornar uma pessoa emocionalmente saudável, e enfim, o mercado está saturado, está cheio. Todo mundo hoje é especialista. Já viu? Aquela pessoa que infelizmente, né, no tempo que nós estamos vivendo, hoje tem especialista para tudo. Aquela pessoa que nunca passou pela experiência, ela está ali, não, eu sou especialista nisso. É os famosos especialistas de apartamento. O mercado está saturado de pessoas que estão querendo ofertar para você o seguinte, faça essas técnicas que você vai se tornar invencível. A sua mente vai estar guardada, protegida, você vai ser emocionalmente saudável. Tem um monte de vídeo no próprio YouTube, né, nas redes sociais, a todo momento você vai rolando ali o feed, vai aparecendo esses guris da internet, esses influenciadores que querem de alguma forma trazer uma solução mágica para a gente viver uma vida mais tranquila, a não ser dominado pelas pessoas. Tem certas técnicas que realmente funcionam, tem certos métodos que realmente facilitam, eles ajudam a nós, de certa forma, a gerir essas emoções. Mas o método mais eficiente, irmãos e irmãs, um método infalível que perpassa milênios, que está desde Gênesis até o fim dos tempos, é o momento em que nós nos submetemos a Deus, colocamos as nossas emoções e os nossos sentimentos diante do Senhor. Poderíamos falar aqui vários métodos, né, que você vê hoje, que as pessoas colocam que fazendo isso você vai ter uma mente saudável, não vai ser dominado, você vai conseguir gerir melhor suas emoções. Mas o melhor método é confiar no Senhor. Porque Jeremias 5 já diz, né? Jeremias 17:5 já diz, maldito o homem que confia no homem. Agora, bendito é o homem que confia, que coloca sua confiança em Deus. Por mais que inúmeros métodos humanos eles possam ser apresentados como técnicas de melhoria, ainda assim, a melhor forma e a forma mais segura, mais biblicamente fundamental para nós é nos submetermos diante do Senhor. Nós vemos aqui no texto áureo, Paulo escrevendo em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e realmente, fielmente, verdadeiramente guardar os nossos sentimentos. Último ponto,
o último tópico, né? Obediência, humildade e oração. E aqui, mais uma vez, por mais que tenhamos métodos humanos, técnicas nas áreas da mente humana, por mais que tenhamos, a forma mais rápida é a obediência ao Senhor, a humildade ao Senhor e a oração, colocando em Deus as nossas ansiedades, os nossos deleites, os nossos sonhos, os nossos projetos, todas as nossas lamúrias, as nossas dores. Isso faz com que nossas emoções sejam geridas de forma mais tranquila. Irmãos, tem momentos que a gente quer apenas, como diz a minha esposa, falar. Não quer resolver, eu só quero falar. E o falar simplesmente já alivia aquela carga. E quando nós oramos a Deus, nós estamos fazendo o quê? Transferindo todas as nossas responsabilidades, culpas, medos, alegrias, tristezas, todos os nossos anseios, tudo aquilo que nos preocupa, ou tudo aquilo que está, de certa forma, nos emocionando ou criando aqueles sentimentos, nós transferimos a Deus, isso já ameniza, já reduz e muito as nossas preocupações. Por quê? Porque estamos colocando em Deus as nossas expectativas, e não em técnicas humanas, e não em homens, e não em pessoas. Lembrando, não estamos inviabilizando a parte de saúde mental, a parte humana, né, que Deus dotou homens e mulheres. O que nós estamos dizendo é, os gurus que vêm com essas infalibilidades aí, dizendo que você vai se tornar invencível. Nenhum ser humano é invencível. Todos nós, por mais especialistas que nós possamos nos tornar nessa área, ainda assim, teremos preocupações, teremos medos, as nossas emoções, de alguma forma, elas irão fluir dentro de nós. O que nós precisamos é equilibrar, controlar, gerir, administrá-las de forma que sejam para a glória de Deus. Então, quando Paulo ele se refere no processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, como nós vemos aqui em Filipenses 4:7, o que ele está querendo dizer é que isso ocorre através da paz de Deus, ou seja, quando nós estamos em paz com Deus, todas essas preocupações, todos esses sentimentos, todas essas emoções, elas são guardadas. O nosso coração é guardado, porque a paz de Deus ela excede todo o entendimento. O apóstolo ele exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo sentimento, o mesmo ânimo, renunciando aos seus interesses pessoais. Como diz Tiago, né, a gente não recebe porque a gente não sabe orar, porque a gente ora pedindo para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio aproveitamento, para interesses pessoais, e não para que o nome do Senhor seja glorificado, ou para que a vontade de Deus seja exaltada, ou para que a vontade de Deus seja soberana sobre a nossa vida. Então nós precisamos gravar isso em nosso coração. A paz de Deus guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Concluindo então, não somos nós. Não somos nós, mas próprio Deus é quem nos guarda, é quem nos protege, é quem nos auxilia. Não é as nossas capacidades, não é o nosso entendimento, não é as nossas formas de fazer ou de ser, pelo contrário. Todas as suas emoções e sentimentos, uma vez dominados, colocados em Deus, aí sim é o próprio Deus que nos dará vivermos em tranquilidade, em humildade, em paz, sob o domínio do seu Espírito. Amém? Vamos fazer agora então a leitura dos questionários, né, apresentando aí para os irmãos as respostas. Já quero pedir aos irmãos e às irmãs, quem chegou até o final aqui desse vídeo, escreve aí a senha que eu vou liberar para vocês. A senha é Jesus é o Senhor. Então, escreve aí embaixo, você que chegou até o fim aqui do nosso vídeo. Pergunta de número 1, revisando aí o conteúdo. O que é a afetividade? De forma simples, a afetividade é a capacidade do ser humano, de cada um de nós, de demonstrarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Pergunta de número 2, qual a diferença básica entre emoção e sentimento? Nós batemos muito nessa tecla. Emoção é aquela reação rápida, de tempo rápido, né? Não tem durabilidade, ele passa rápido. Já o sentimento é aquela reação mais lenta, mais demorada, ela tem mais durabilidade e ela fica de forma mais racional, a gente consegue raciocinar sobre aquilo. Exemplos disso, ação e reação rápida, seria a raiva, por exemplo, que ela surge de imediato, uma alegria quando você recebe uma notícia boa, ou a tristeza que nós recebemos uma notícia triste. Já o sentimento, por exemplo, quando nós recebemos um ato de gratidão, a gente lembra daquilo por mais tempo, e sempre que nós lembramos do sentimento de alegria, de gratidão, né, ele vem ao nosso coração. Pergunta de número 3, quais são as 6 emoções básicas? Nós também falamos aqui várias vezes: alegria, medo, raiva, surpresa, tristeza e o nojo. São as 6 emoções básicas que todo ser humano carrega desde o seu nascimento. Pergunta de número 4, quais são as reações fisiológicas mais comuns de uma emoção? Eu já mencionei aqui, é muito comum, né? Coração acelerado, a pessoa ficar mais ofegante, boca seca, conforme aqui a lição, coração acelerado, tensão muscular, tem pessoas que sentem náuseas, né? Por exemplo, na emoção do nojo, sente náuseas, sente vontade de vomitar diante daquela situação. E a última pergunta, como ter os sentimentos guardados por Deus? Filipenses 4:7 é a resposta. Paulo, se referindo ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimento que ocorre através da paz de Deus, é que experimentaremos de forma prática o vivenciar de forma humilde, que acontece na nossa abnegação, na obediência, na humildade, que temos como modelo o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua classe, a sua aula. Ficamos aqui com mais um vídeo e até a próxima.